Meninos, trocou o tema aqui na tela do canal do YouTube, a gente fala agora sobre a equipe do Atlético e com alguns dados interessantes, né? Que mostram, é claro que a gente não é maluco aqui, eu não sou doido, eu não sou perturbado a esse ponto, né? Perturbado a gente até é, mas não é esse ponto de falar que a torcida do Atlético é maior que a do Vila e maior que a do Goiás. Mas que a torcida do Atlético cresceu de forma substancial, de forma grande, isso daí não tem discussão também. Não tem discussão. O Atlético cresceu demais a sua torcida. Olha os dados aí dos públicos da primeira rodada do Campeonato Goiano. Olha aí no detalhe pra você, o Atlético foi o time que mais levou gente nos estádios. A Becate Vila, 1.068 pessoas presentes. A Napolina 1-0, 2.006 pessoas. Pra mim, público fraco lá em Anápolis. Esperava muito mais, pela grandiosidade, tamanho da torcida da Napolina, que é grande. Atlético 2-0 pra cima do Anápolis, 5.267 pessoas, quase 5.500 pessoas, um baita de um público para a primeira rodada de Campeonato Goiano. Centro-Oeste Aparecidense, 3.396, só que é o seguinte, eu fui atrás da informação, não tinha nem 1.000 pessoas no estádio, é porque a Prefeitura de Nerópolis compra os ingressos e distribui na cidade. Então essa é a capacidade total do estádio Jaime Guerra. Todos os jogos do Centro-Oeste em casa vai ter aí 3.396 pessoas, mesmo que elas não estejam presentes no estádio, entendeu? Que é um absurdo, né? E acabou o Itumbiara fazia. Deveria entregar o ingresso lá na porta do estádio, sair distribuindo pela cidade, pelo amor de Deus. Né? E a capacidade é só essa? 3.396? É a capacidade lá de Nerópolis. Essa é a capacidade total. Jataiense um craque também quase 2.000 pessoas. E Goiás 4, Goiatuba 0, 844 torcedoras e crianças. Lembrando que o Goiás estava punido pelo TJD goiano e homens não puderam comparecer à partida, o que diminuiu consideravelmente também o público da partida. E aí um detalhe, não sei se tem referência, se tem algum tipo de link, né? A declaração do Adson Batista, na entrevista coletiva antes da estreia no Campeonato Goiano, ela repercutiu no Brasil inteiro. Volta a imagem pra gente aqui. Ele bateu muito pesado na questão da torcida, e não apenas na torcida do Atlético. Ele fala, inclusive, que o torcedor goiano, ele não gosta dos times, grande parte deles. Eles gostam do resultado, da vitória. Veja só, ouça também você do FM 90.7, o que disse aí o presidente do Atlético, Adson Batista, né, cobrando a torcida e, pelo jeito, isso daí motivou, mexeu com o brio atleticano e a torcida deu a resposta. Rodou, 12h45. É tímida. É um orçamento tímido. Eu vi lá o orçamento do Ceará, que foi aprovado pelo Conselho do Ceará, e de muitos outros. Não dá nem para a gente imaginar. Os orçamentos nossos é tímido. O Goiás gastou 7,5 milhões, sei lá, ou mais, está no balanço deles, né? E não conseguiu acesso. Então, não é só dinheiro também. O torcedor, a expectativa dele, ele tem que criar vergonha e ir no estádio. Com aquelas esmolas nossas que vai acabar, não dá para fazer ingresso de R$10, que é até vergonhoso para o Atlético, né? O torcedor lá do Ceará, do Nordeste, lá eles têm 5 milhões por mês de sócio. Nós aqui, se eu te falar, você chora. Então, a nossa cultura é só de apontar dedo e cobrar e exigir o máximo, mas não de fazer o torcedor ser fiel. Isso é os 3 clubes. Se o time estiver bem, vai. Se não estiver andando, os caras que infelizmente é apaixonado só no resultado. Não tem aquele amor profundo. Lógico que eu agradeço uns 3.000, 4.000 ali que sempre caminham com o Atlético. Mas a expectativa do torcedor, que eu peço humildemente, é que ele caminhe junto com o clube, esteja junto com o clube, apoie para ser algo positivo, para a gente tentar brigar entre os primeiros. Perfeito. Tem então a fala do Adson Batista, né? Presidente da equipe do Atlético, fala forte, contundente. E aí a pergunta que eu faço para os senhores é a seguinte: no momento em que a gente bate 296 likes aqui no canal do YouTube, faltando agora 104. Até que ponto essa fala do Adson mexeu com o brilho do torcedor do Atlético para esse público surpreendente na estreia do Campeonato Goiano? Fala para mim, Maestro Tim. Uma fala forte. Foi forte. Forte, como ele naturalmente faz, né? O Adson, até pelo dirigente que ele se tornou, ele tem essa característica, né? De sempre falar franco, falar direto. Realmente, o futebol goiano, nessa questão de sócio-torcedor, parece que não decola. Pode ser fazer o que for, os 3 grandes aqui já fizeram vários sócios torcedores, mas ainda não decolou. Realmente o torcedor goiano num todo,
ele é mais participativo quando o time começa a decolar, ele não tem aquela paixão de ir já desde o início. No Atlético, para esse início, para mim, me surpreende de forma positiva esse público aí, com mais de 5.200 torcedores no Antônio Ascioli, mostra que o torcedor está confiando no time, está confiando mais uma vez no trabalho do seu presidente, e a gente torce para que isso aconteça, no futebol goiano, esse crescimento não vou falar nem da paixão, porque eu vejo que todos os torcedores são apaixonados pelos seus clubes, né? Mas de ser mais participativo, de ir mais aos estádios, de prestigiar mais seus clubes, indo diretamente nos estádios ali, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito os clubes, principalmente se tiver condições de fazer sócios torcedores. Nós, nessa primeira rodada, tivemos a entrevista com o Bruno Daniel lá no Atlético, né? O diretor de comunicações, ele mostrando a evolução do sócio torcedor do Atlético, tá fazendo um sócio agora para a família, e isso pode e tem que facilitar para o torcedor realmente, e o torcedor abraçar a causa, abraçar o seu clube, né? Realmente prestigiar, porque fazer o sócio torcedor, com certeza, ele vai ajudar o clube, e a gente quer ver daqui a pouco os times goianos aqui com mais de 10 mil sócios torcedores. Acho que a gente fez isso só uma vez, né? O Goiás conseguiu uma vez bater mais de 10 mil torcedores, é muito pouco se a gente comparar com os times, principalmente do Nordeste aí, que sempre tem um número muito grande de sócios torcedores. Então tomara que essa fala forte do Adson tenha um impacto positivo nos torcedores goianos. No torcedor do Atlético, pelo menos para esse início, parece que já funcionou. 2h50 da tarde, debate das feras até às 3. Oferecimento seu AP pelo Minha Casa Minha Vida é na Like Imóveis. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. Nisa Multimarcas, o seu carro dos sonhos está aqui. Pizzas e há mais de 4 décadas acompanhando você em todos os momentos. Wintec, seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Sua escolha para lâmpadas de LED, gente, é aqui. O Wintec, a mais nova marca da Window Blue. Exige original que recusa imitações. E Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. 2h49, coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas Lourenço, meu querido produtor. Chama atenção esses dados, Jean Lopes, porque assim, por exemplo, são os dados atualizados da audiência, ok? Do Cantar Ibope. O jogo do Atlético no sábado deu 6 pontos de Ibope. Mais de 250 mil pessoas vendo o jogo pela televisão. O jogo foi transmitido pela Record. 6 pontos. Não teve uma queda muito grande do horário em relação ao sábado, né? Principalmente aqui em Goiânia. Teve uma audiência boa. O jogo do Vila pela TBC teve 0,5 de Ibope. 0,5 de Ibope. E o jogo do Goiás, também pela TBC, teve 0,7 de Ibope. 0,7 de Ibope. Isso mostra o quê, Jean Lopes? Que de fato a torcida do Atlético, a torcida que consome, que vê, que acompanha, que vai no estádio, ela tem aumentado em relação a Goiás e Vila Nova? O que você me fala, Jean? 12h50. Tiago, nos últimos anos, você sempre fala isso e fala com razão. A torcida que mais cresceu no futebol goiano, no futebol goianiense, né, da capital, da capital de todos os goianos, a nossa amada Goiânia, foi a do Atlético. E o Atlético ainda teve o jogo transmitido também pelo canal Gold, né? Então, e com uma transmissão de interesse nacional, porque o Gold é uma empresa nacional, não só local como a TBC. O público realmente me surpreendeu muito de forma positiva, mais de 5 mil pessoas num jogo de estreia do Atlético, talvez porque o torcedor estava com saudades, e o Atlético jogando ali no Antônio Ascioli, na Campininha, na nossa amada Campininha, é uma atração, é sim um lazer da população daquele bairro, né, o bairro mais antigo de Goiânia, e que, aliás, Campinas veio antes de Goiânia, era uma cidade que se tornou bairro da capital goiana. E o público foi excelente, excepcional, para um primeiro jogo, mostrando a saudade do torcedor atleticano e a curiosidade também do novo time que o Adson montou. Praticamente um time novo, são pouquíssimos jogadores que ficaram da temporada passada. Público excelente, espero que isso se torne cada vez maior e tenha consistência, né? Que todos os jogos do Atlético tenham públicos muito bons. No ano passado, no segundo turno, principalmente, quando o Atlético teve uma, digamos assim, deu uma acelerada, né? Deu uma subida boa na competição, ganhando vários jogos, o torcedor não correspondeu, por isso que o Adson reclamou, e reclamou com razão, Thiago. Sim, meus amigos, agora 2h52, deixa eu dar uma passada aqui no chat ao vivo. A gente tá com 310 likes, me dá só mais 90, vai? Só mais 90 likes aí. Matheus Pele, já comprei e vou pra Aparecida ver o Dragão. Alô, Matheus! Menino bom, viu? Atleticano apaixonado. Divina Cunha,
O Denilson Félix, lotação máxima contra a Sapolândia. Sapolândia é o Goiás, né? O jogo é domingo. Esse povo é brincadeira. Aí o pessoal do Goiás vai e chama o atleta de Dergo. É uma piada, né? O Vila é o quê, Tim? Panetone. Panetone, né, Tim? Panetone. Um abraço pro Divino Rocha. José Rafael também tá ligado com a gente. Dragão, a cada dia que passa, a torcida cresce mais. Pedro Aleixo também tá ligado com a gente. Um abraço aqui pro Denis Lopes, também tá participando do nosso Debate das Feras. Debate das Feras que tem um oferecimento de Super Frango. Frango é Super Frango. Shopping do Escritório, móvel na sua medida. Window Blue, exige original, recusa imitações. Cruzeiro tem timaço de produtos de limpeza. Venha para os produtos Cruzeiro e Toledo Esportes. 6236387387, toledoesportes.com.br. Ivaldo, são dados que chamam a atenção. Você esperava 5 mil pessoas no jogo do Atlético na primeira partida de uma temporada, depois de um ano complicado que o Atlético teve em 2025? Não, eu não esperava, mas aí tem outro aspecto. O Goiás, se não tivesse cumprindo punição do TJD, o público do Goiás seria maior do que esse do Atlético. E tem a questão do Vila Nova que estreou fora de casa, aí eu tenho dúvida se o público do Vila seria maior ou do tamanho desse do Atlético, né? Aí eu tenho dúvida. Mas em relação ao Goiás, eu não tenho a menor dúvida que seria maior. Agora, no que diz respeito à televisão, a programação do CERN é péssima, né? É tanto local quanto nacional. Que a nacional é da TV Cultura, que é um horror. Que dá sono, né, gente? Você dorme. Você tá com insônia, assiste que você dorme. Tem Vila Sésamo, não sei mais o que, um horror a programação nacional. A programação local é uma desgraça também, de ruim. Então não tem um público fidelizado à programação do CERN. E isso acaba refletindo até nas transmissões dos jogos. E aí eu fiz até uma reclamação ontem, eles colocaram, bicho, um trem desse tamanho aqui, ó, para colocar o placar desse tamanho, cara. Coloca menor, eu até fiz um apelo lá pro Evandro Gomes. Evandro, você é um homem de televisão, coloca menor. Eles colocaram desse tamanho, bicho, o placar, e embaixo, como é que é a sigla? TBC. TBC, um mundo de trem embaixo, assim, ao vivo. Meu Deus do céu. Escrito, coloca menor letrinha e colorido, que aí todo mundo sabe que é ao vivo, filhinho. Não precisa colocar que mundo de trem e embaixo escrito ao vivo, não. Então é tudo uma desgrama. Então, claro, a Record, eu não sei se é a segunda colocada, que você tem os dados, Thiago? A Record é a segunda colocada de audiência em Goiás, acho que há uns 6 anos. Superou o SBT, a Serra Dourada, né? A Serra Dourada, né? Sim. Pois é, então a Record é a segunda colocada, então ela já herda naturalmente esse público aí. Um recall, né? Então é natural isso aí. Quem que é lá do esporte? É o Cláudio Silvério? Cláudio Silvério, tá o... Rapaz, eu esqueci o nome do narrador, que é bom pra caramba. Esqueci o nome dele, ficou muito tempo no Sport TV. Aquele Jorge Vinícius. Jorge Vinícius, né? Bom locutor pra bom, caramba. Ele é muito bom. Você vê, até nisso, eles contrataram um cara bom demais. Tem lá um repórter que eu acho que até trabalhou com a gente. É o Vitor? Vitor Monteiro, baita profissional Vitinho, também. Né? O Vitor Monteiro. Mas a equipe da TBC também é boa. Você tem lá, trabalhou com a gente, não foi? Foi. A transmissão lá da TBC, eu gosto muito do Alex Rodrigues, acho um baita narrador. Apesar de ser nojento em rede social, que xinga a gente, né, um bobão. Mas ele é um baita profissional. Mas lá no microfone ele é bom, mas baita narrador. Ele é bom profissional, tudo, é um bobo em rede social. Não sei porque que ele fica provocando a gente e tal, uma bobagem. Aí tem o Evandro, né, tem o Danilo Tim tá fechando lá, tá? Pedro Henrique Rabelo, bom também, profissional. É aquilo comprido, né? Lá de Guapó, bom profissional também. O repórter, excelente. Tem... A Thaís Freitas, que é conhecidíssima, baita profissional também. Tá lá até hoje. Boa profissional também, baita profissional. São equipes boas, filho né? do Alair de Paula, é bom narrador, não é? Daniel de Paula é bom também, tá lá com o Zé Roberto na CBN. Tá na CBN, bom narrador também. Pois é, então os profissionais são bons, aí tem uns treinos, mas eles são prejudicados porque a programação geral do CERN é ruim, que dói, então isso aí acaba refletindo, né, na audiência até na hora de transmissão de jogo. E tem esses erros também que eu acho absurdo, tal, poderia melhorar. Eu falo isso no sentido de ser melhor, porque, bicho, joga uma programação dessa, uma transmissão dessa pra fora do estado, tem gente que acha que ainda tem índio andando pelado, balançando o saco na rua aqui em Goiânia, bicho, você sabia? Aí vê um trem desse, pensa assim, nossa, é mesmo.
é ruim para nós, como goiano. E a gente, cara, Goiânia é uma cidade tão bonita, né, cara? E aqui eu ia falar um palavrão. Goiânia é sensacional, então a gente tem que zelar do que é nosso. Aí é que eu falo, bicho, a gente tem que zelar do que é nosso, fazer um trem bonito, bem organizado. Eles reunir lá, falar, gente, vamos fazer uma transmissão sensacional aqui em termos de imagem, tudo. Eu sei que a geração de imagem é da Federação Goiana, mas aqueles detalhezinhos é lá do CERN, não é da Federação, certo? Então faça isso por nós, porque nós estaremos zelando das coisas do estado de Goiás. Agora, a questão de público, realmente o Atlético deu de chinelo. Você falou de Napolina quanto, Thiago? Napolina, 2.000 pessoas. Cedo, ridículo. né? Não, pra torcida da Napolina, se bem que o jogo 10 horas da manhã, Nivaldo, que é um atrativo, né? É um negócio diferente. Pra quem? Deus me livre, velho. Eu gosto do horário 10 horas. Você tá ficando louco. Eu gosto. Tinha que colocar, por exemplo, quer mudar, fazer um negócio diferente? Coloca segunda-feira à noite, 10 horas pra matar jogador de futebol.